Oi, gente. Sou a professora Vilma, sou a professora de artes da Escola Digital. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de arte, né? A gente está também no estúdio aqui com Adriele, desculpe, com a Adriele, nossa tradutora de Libras. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, ainda falando de dança, né? A aula passada a gente fez uma aula sobre o hip hop, e hoje a gente vai falar de dança de um modo geral, falar um pouquinho, ver um pouquinho sobre a dança, e vamos focar também na dança contemporânea. Então vamos ver aí uma dancinha para a gente esquentar. Ok? Bora lá, bora começar a nossa aula. Lembrem que a gente está, depois dessa aula, ela vai para o YouTube, e vocês podem reassistir, e vocês podem também comentar e fazer perguntas que eu sempre dou uma olhadinha e respondo, tá, gente? Bora começar. Então, você gosta de dançar? Qual o seu ritmo preferido? Onde você costuma dançar? Essas perguntas eu faço sempre para a gente começar a aula, como uma forma de provocar um pouquinho o seu pensamento e também para que vocês possam ter algo para responder para a gente lá no YouTube, ok? Nos comentários. Então, deixa lá alguns comentários falando um pouquinho para a gente sobre isso. E essas perguntas, elas também têm a função de introduzir o assunto, de trazer, de facilitar para vocês entenderem, tá certo? Por isso que eu sempre faço algumas perguntas no início, ok? Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre a pergunta, a última pergunta, né? É, onde você gosta de dançar? E o que é essa coisa de dançar, né? A dança é uma atividade humana que pode ser artística, né? Ou não. Ela pode ser só uma atividade humana que tem outras finalidades, tá? Não necessariamente a finalidade artística, de expressão artística, de espetáculo. Então, é muito bom dançar em casa, né? Com os amigos, com os parentes, com os irmãos, né? É muito legal. Eu mesmo gosto muito de dançar, principalmente quando eu estou fazendo faxina, que aí eu nem sinto. Vamos lá. A gente também dança nas festas, né? Nos momentos de socialização. É muito importante. A dança, ela é muito importante para a socialização, porque a gente, naquele ambiente ali onde a gente vai para festejar, né? Para comemorar os grandes momentos da vida, a gente esses momentos eles servem para que a gente socialize, para a gente conhecer pessoas, para a gente ampliar o nosso universo. E a gente também pode, aí vocês estão vendo outras festas, né? Outras possibilidades de festa. A gente viu antes uma festa de casamento, aí também tem aquela festa de clube, né? Que a gente vai porque a gente quer se divertir, né? Dançar, conhecer pessoas e principalmente se divertir. E existe a dança do palco, né? Como vocês estão vendo aí. Essa dança do palco é a dança artística, é quando a dança é arte, quando ela é espetáculo, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? A gente também pode dançar na rua. A dança na rua, ela tem uma finalidade diferente, né? Normalmente a gente dança na rua no carnaval, que é um festival, né? Ou em festivais, né? Shows, ou algum tipo como é que eu diria, de festival mesmo, promovido geralmente pela prefeitura, né? Às vezes tem essas possibilidades da gente interagir na rua, e dançar, e cantar, né? Shows públicos. Então essa é uma grande oportunidade da gente vivenciar a dança. E, enfim, a gente pode dançar onde a gente quiser, em qualquer lugar, sozinho ou em grupo, né? Vocês estão vendo aí, a gente pode dançar na praia, a gente pode dançar na roça, né? Até no meio de uma estrada a gente pode dançar. Não há limites, não há lugar específico para isso, a não ser, no caso, quando a dança é artística, que ela tem um lugar de espetáculo. E aí eu faço nesse videozinho mais algumas perguntas, né? Para a gente ir avançando aí na reflexão sobre a dança, né? Então, vamos ver que perguntinhas são essas.
Então, dançar o quê? Com quem? Como? Quando? De que jeito? Vocês já tinham pensado que há tanta questão, né, no ato de dançar? Tantas perguntas são possíveis, não é, para a gente pensar sobre a dança. E aí, é agora nessa questão, né, do que dançar, né, como dançar, de que jeito dançar, que a gente vai ampliar, né, a nossa reflexão sobre a dança. Então, existem modalidades de dança. Modalidade é o modo, né, a forma de dançar. No universo da arte, existem 3 modalidades, que é a dança solo, ou a dança em dupla, ou a dança em grupo, ok? Vejam, claro que essas modalidades, elas também existem, né, na dança social, na dança, né, na dança no nosso cotidiano, na dança como entretenimento, tudo isso também está lá, tá? Mas a gente aqui vai agora começar a focar um pouquinho no universo da arte. Então, na dança solo, existe aquele momento da dança onde o artista, ele se destaca. É aquele momento em que o artista pode dar vazão à sua técnica, onde ele pode mostrar, né, o seu desempenho, a sua performance. Então, sempre há, mesmo na dança coletiva, esse momento em que o artista se destaca. Isso é mais frequente no balé, né? Sempre tem, mesmo num balé grande, né, como toda uma história. Vocês sabem que o balé é uma dança que geralmente ela tem uma história, né? Ela é uma dança, é um espetáculo grande, mas há os momentos de destaque para o bailarino, chamado de solista. No hip hop também é bem comum isso acontecer, né? No break, que é aquele momento da disputa, aquele momento onde a gente já viu isso na aula passada, né? As disputas, as competições de break, a dança solo, o momento em que o artista vai, né, fazer a sua performance. No frevo também isso acontece, né? Mesmo o frevo sendo uma dança mais dançada na rua, ela também é dançada como espetáculo e geralmente há esse momento da dança solo, onde o artista se destaca. Na dança em dupla, é mais comum no balé e na dança de salão. A dança de salão, na verdade, é a dança em dupla por excelência. Não existe dança de salão de outra forma. A dança de salão é uma dança em dupla. E no balé também existe esse momento, que é o chamado par de deux. É aquele momento em que o casal, o par, vai, né, fazer uma apresentação separada do grupo. Então, há também esse momento de destaque para a dupla. E na dança de grupo, é mais, aí é onde ela vai ser mais forte. No balé também, no balé tem o momento do grupo, no sapateado, que é uma dança de grupo, a dança contemporânea, o jazz e a dança popular, tá? Vamos ver mais um pouquinho. Veja, essas modalidades é a forma como dançar. Agora a gente vai entender do que é feito a dança. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A dança tem 3 elementos básicos, tá, gente? Essa palavra básico aqui vem de base, não é de simples, tá? Não é como usar um pretinho básico, não é isso. É básico de base, de estrutura, de fundamento, ok? Então, os fundamentos da dança são esses 3 aí, são esses 3 elementos que estão na estrutura formal da dança. Os movimentos corporais, o espaço e o tempo. Não existe dança sem isso. Vocês talvez tenham perguntado aí, e a música? Existe dança sem música, gente. Tá? A música não é um elemento fundamental para dançar. Tá? Os elementos são os movimentos, o tempo e o espaço. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre eles. Deixa eu voltar aqui para a gente olhar não esquecer esses elementos. Veja, os movimentos corporais é o que define a dança. Toda dança tem os seus movimentos, né? Se você pensar o hip hop, os movimentos do hip hop, como a gente viu na aula passada, eles são próprios daquela dança, né? De danças urbanas,
né? Tem alguns movimentos que identificam aquela dança. O frevo tem os seus próprios movimentos, né? Que são, inclusive, eles têm nome, né? Tem o ferrolho, né? Tem a ponta de pé e calcanhar, locomotiva, tem uma série de outros movimentos no frevo que são específicos do frevo. Então, os movimentos corporais é aquilo que a gente chama de passos, tá? Os passos são o que define a dança. E o espaço? O que é o espaço? Gente, o espaço não é o lugar, tá? Não é o lugar, não é assim, eu penso no espaço, o palco ou um clube. Não, o espaço é quando são as relações espaciais. É quando o bailarino pensa como ele vai se mover, como ele vai interagir com o seu par ou com o grupo, ou mesmo que ele esteja sozinho, é se ele vai utilizar o espaço aéreo, se ele vai utilizar um espaço mais rasteiro, mais o chão, se ele vai utilizar a linha horizontal do palco. Então, é isso que é o espaço na dança. E o tempo é o ritmo, é o que vai definir se uma dança é mais lenta, mais rápida, é também a duração do espetáculo, é as duas coisas. Vamos... Os elementos cênicos são importantes, tá? O figurino é muito importante. Tem determinados ritmos e determinados estilos de dança que tem figurinos próprios. O balé clássico, por exemplo, você não vai ver uma bailarina clássica vestida de matuta dançando. Se isso acontecer, não é balé clássico, é dança contemporânea, ok? Então, existe, por exemplo, como nas danças populares, existe o figurino próprio para o maracatu, o figurino do frevo, o figurino da gafieira, né? Cada tipo de dança vai ter o seu figurino. E algumas danças pedem também elementos cênicos para composição de cenário, depende muito do que está sendo dançado. E aí vamos falar um pouquinho de ritmo, que é de fato o nosso tema principal, né? O ritmo é uma palavra que vem do grego, né? E ele está relacionado com fluência, né? Aquilo que flui, aquilo que se movimenta. O ritmo, minha gente, não tem a ver com dança só. Tudo que se move tem um ritmo. Nós temos um ritmo próprio, pessoal, de nos mover no espaço, né? A gente, o ritmo do nosso coração, o ritmo da nossa respiração, né? Todo ser vivo que está em movimento, ele tem um ritmo, uma fluência. Na dança, o ritmo também é usado para designar um tipo de dança, um estilo de dança. Por exemplo, a gente chama forró, frevo, né, maracatu, a gente chama isso de ritmo. A gente geralmente se refere a eles como um ritmo. A gente diz assim, qual é o ritmo que você gosta mais? Frevo ou maracatu? Então, é a palavra que a gente utiliza na dança para designar as diversas danças. Vamos ver aí um videozinho bem bonito. Aí vocês estão vendo, vocês viram a outra e essa. Aí eu trouxe para mostrar para vocês os elementos da dança, aqueles elementos suplementares, tá? Como eu falei, o figurino, o cenário, vocês viram ali, né, elementos cênicos, né? Vocês viram uma roupa, né, que tinha uma característica bem própria, vocês viram também o uso de fogo, né? Esses elementos são elementos cênicos e figurino. E agora a gente vai falar, e eu trouxe essas imagens também, para a gente falar da dança contemporânea. Vocês observam que eu coloquei aí a palavra dança contemporânea em duas direções, né? Ela está na horizontal e ela está na vertical. Por que eu fiz isso? Não foi por acaso, tá? Tudo tem uma razão de ser, né, na nossa aula. Vocês sabem disso, eu já falei sobre isso com vocês. Tudo é pensado. Então, a dança contemporânea, ela tem elementos bem diferenciados e ela é o foco da nossa aula agora, do nosso pensamento, da nossa reflexão. Vamos pensar um pouquinho sobre a dança contemporânea. Ela é diferente das outras danças, porque ela inova, ela pesquisa e ela tem
um repertório bem diferenciado. Ela permite o improviso pelo bailarino, ela dá liberdade ao bailarino. Nas outras danças, principalmente no balé clássico, tudo é muito rígido, tudo é muito definido pelo coreógrafo. O bailarino não tem liberdade, ele tem que ser técnico, ele tem que dominar aquela técnica e não fugir dela em momento algum. O bom bailarino clássico é aquele que consegue ser perfeito, ou quase, né? Digamos assim. Então, na dança contemporânea, ele mistura ritmos. Lembra que eu falei antes? Se você viu uma bailarina clássica usando uma roupa de matuta, isso é dança contemporânea, porque ele vai misturar tudo, tudo, tudo mesmo. Todos os estilos de dança e até coisas que não são dança. Né? Os figurinos podem interagir com o cenário, com os bailarinos. Há uma diversidade de ampliação do espaço cênico. A dança contemporânea pode acontecer em lugares inusitados, num cemitério, num hospital, coisas assim. Né? Então, todos os lugares são possíveis de se fazer a dança contemporânea e ela dialoga com outras linguagens. Vamos ver, nessa imagem, vocês estão vendo aí, parece uma brincadeira de criança, não é? E, de fato, isso é uma dança, isso é uma expressão da dança contemporânea. Ela, como eu disse, ela vai pesquisar elementos fora do ambiente da dança. Então, aí vocês veem isso. Aqui também, vocês estão vendo 3 pessoas, elas estão como que formando um banquinho, elas estão explorando outros movimentos, movimentos que não fazem parte do universo da dança. Vamos ver esse vídeo que é bem legal. Prestem bem atenção. Viagem de dia é mais bonito. Nos últimos corredor entra, vamos começar 7 e 8. Dirijam com segurança, prossiga pela rota. Destacada por 1,5 metro e entre na rotatória. Mantenha-se na rotatória. Pegue o segundo corredor em 1 metro, vire à esquerda em 5 metros. Pare e levante o braço direito 180 graus. Dobre o cotovelo direito e faça círculos na diagonal de cima. Em 2 segundos faça o retorno. Não era para desmanchar a forma, corra em círculos. Não, melhor não, esta via. Postura da recortado à frente. Velocidade máxima 5 km por hora, recalculando. Pare. Faixa exclusiva para olímpicos. Tudo pronto, vamos recomeçar. Em 2 metros, pula 2 vezes, desbloqueia o quadril. 30 centímetros para a direita, sem dobrar os joelhos. Baiana está errada. Atenção 7 e 8. Geral amba, siga em frente 1 metro, vire à direita, esquerda, 30 centímetros, esquerda 2 metros. Direita 80 centímetros, direita 3 metros. Marina, calma, não reaja, liga 4x4. Dobre os joelhos 1 metro, esquerda 50 centímetros, sente. 2 metros para trás. Cabeça direita sob polegar direito, 4. Pronto, gente. Deu para a gente ter uma ideia, né, de como é diferente a dança contemporânea. Né? Vocês viram ali, não tem música. Naquele espetáculo que se chama Recalculando, ele explora o ambiente do trânsito, ele explora movimentos relacionados ao trânsito, relacionado à nossa vida cotidiana. Ele não utiliza música, ele vai utilizar um texto, né, como se fosse uma mensagem do GPS. Então, a dança contemporânea, ela tem toda essa liberdade, como vocês podem ver aí no texto, ela tem liberdade técnica, espaço para improvisar. Então, eles ensaiam, existe uma determinação, claro, não é na hora, é pensado, mas não é rígido. O bailarino tem condições de criar. A inovação de movimentos, né, de vestuário, vocês viram ali a roupa que eles estavam usando, né, como aquelas anteriores também. Então, tudo isso está relacionado. Há espaço para experimentação, para descobrir novos movimentos, para ampliar esse repertório. Há uma valorização do conceito, de ideias e de sentimentos. Lembram daquela nossa aula sobre arte conceitual? Pronto, a dança contemporânea, ela dialoga com a arte conceitual. Na verdade, ela pode ser arte conceitual também. Então, ela vai ter todos esses elementos. Ela pode dialogar com outras formas de arte. Então, na dança contemporânea, o coreógrafo, ele pode pensar uma interação com obras de arte, né, com pinturas, com esculturas, com objetos. Ela pode utilizar também elementos do circo, né? Ela vai ampliar, como a gente vê aí, ela pode ampliar o espaço, né? O espaço não ser só o chão,
né? Não ser só esse elemento horizontal, ele pode trazer a utilização do espaço vertical, né? Por isso eu coloquei ali a dança contemporânea na vertical também. Então ela tem possibilidades imensas de interação. E aí, como é que a dança contemporânea chegou no Brasil? A dança contemporânea, ela começou, né, no início do século, né, com pesquisas, né, aquele momento mesmo em que a gente viu da arte conceitual, todas aquelas quebras, né, dos paradigmas, do tradicionalismo na arte, mas ela só chegou no Brasil na década de 40, com o Klaus e Ângel Viana. Eles introduziram a dança contemporânea no Brasil, criaram vários grupos, né, de dança, eles trouxeram toda essa discussão e eles foram muito importantes para o desenvolvimento da dança contemporânea no Brasil, porque eles iam discutir essa questão da técnica, eles trouxeram novas técnicas, né, que ampliaram essa relação com o corpo, né, o corpo para além do movimento, trazendo outras questões também, né, da saúde, relacionadas à saúde, ao bem-estar. Então, o Klaus, ele foi muito importante, ele foi uma figura muito importante na dança no Brasil. E a partir dos estudos e da influência do Klaus, criou-se no Brasil vários grupos de dança contemporânea. Alguns ainda estão em atividade, outros também que foram deixando, né, de existir, mas aí eu trouxe só alguns, né? O Quasar, Companhia de Dança, o Grupo Corpo, que é um grupo que está em atividade ainda, faz um trabalho incrível. Esse grupo é lá de Belo Horizonte, é muito, muito bom o trabalho do Grupo Corpo. E a Companhia de Dança Deborah Coker, vocês já devem ter ouvido falar, né? Porque ela se tornou internacional, inclusive começou a fazer trabalhos para o Cirque du Soleil. Então é uma bailarina incrível, o trabalho dela na dança contemporânea é muito importante. Vamos ver um pouquinho do trabalho da Deborah Coker. Lindo, não é? Maravilhoso. A Deborah Coker, ela é sozinha uma aula inteira de dança contemporânea, né? Vocês viram ali tudo, uma síntese de tudo que eu falei. Vocês viram a técnica, ela utiliza o balé clássico,
ela utiliza outros movimentos, né? Ela se utiliza de elementos cênicos bastante ricos, né? Que favorece a construção da ideia, do conceito. Então, é maravilhoso. Então, vale a pena ver. Vocês podem pesquisar mais, tá? Tem muita coisa legal na internet. Procurem conhecer um pouco mais, porque a aula da gente, ela é curtinha, ela não dá tempo da gente mostrar tudo que a gente gostaria de mostrar. E aí vocês podem atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês e pesquisar, ok? Então, a gente está finalizando a nossa aula e eu gostaria de pedir a vocês que, se tiverem interesse, vão lá no YouTube. Vocês podem assistir quantas vezes quiser, vocês podem voltar se tiver alguma dúvida, ok? E, por favor, vocês podem também deixar um comentário, perguntas. Isso tudo é muito importante para a gente poder interagir, né? Saber como é que vocês estão percebendo, como é que vocês estão recebendo essas aulas que a gente faz com muito carinho para vocês, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.